Bênção de Umberli é um item que eu coloquei aqui na Corte do Fim do Mundo, né? Os personagens, inclusive, têm algumas garrafinhas dessa. É uma poção para desespero do vermelho. O nome é Bênção de Umberli porque essa basicamente ela é produzida, ela não é produzida como um item mágico normal. O que eles fazem é pegar a água de uma região específica, porque no cenário da Corte do Fim do Mundo tem vários lugares em que a influência da Feywild é maior, em determinados pontos, né? E aí tem um lugar em que tem um portal aberto da Feywild emanando energia, e ele tá afetando a água do oceano, naquele lugar. E aí tem tipo uma poça, uma piscina, vamos dizer assim, natural, formada por água do oceano que passa por esse portal e fica ali. Então, o que os caras fizeram foi perceber que tinha energia mágica da Feywild nessa piscina, e aí eles começaram a tirar essa água e estudar essa água. E aí o que eles foram percebendo é que ela tem poderes mágicos de metamorfose, né? Ela faz alteração. E aí qual que é a questão? É que você tem duas versões da Bênção de Umberli. A Bênção de Umberli básica é basicamente a original, né? A inicial. É basicamente a água pura, retirada daquela piscina ali. Os caras pegam aquela água ali, não é uma piscina, porque senão você teria um volume enorme, mas é basicamente uma água que você pega dali e que vai ter poderes mutagênicos, por assim dizer. Só que, justamente porque ela não é purificada, trabalhada, refinada, ela é virtualmente letal, né? Então, quem toma um frasco da poção ganha poderes especiais temporariamente, mas em geral morre após poucos minutos, né? Então, o efeito prático mecânico é que a pessoa consome uma poção dessas e aí é um efeito aleatório. A mutação que é causada, ela não sabe. Então, para efeitos mecânicos, o que você faz é você rola um D100 e aí, de acordo com o resultado, você tem uma lista de criaturas que você vai assumir o stat block. É como se você virasse aquela criatura. Mas na verdade é só uma mutação que acontece em você, né? Você vira aquela criatura por um período equivalente a 1d4 mais o seu modificador de constituição em minutos. E aí, quando acaba esse tempo, você cai a 0 de vida. Você cai em uma espécie de torpor mutagênico. Se você cair a 0 de vida e você não for estabilizado, curado, passar por uma restauração menor, etc., você morre, e quando você morre, você se torna uma massa amorfa de carne ali, uma coisa meio Lovecraftiana até, nesse sentido. Caso você caia a 0 e tenha os pontos de vida recuperados, no entanto, você permanece inconsciente. Se você não morrer, você ainda fica naquela massa amorfa, você vira uma massa amorfa de qualquer maneira. Mas se você não morrer porque você foi curado ou estabilizado, você fica daquele jeito até ser passado por uma magia de restauração. Menor ou maior, porque isso você pode acontecer de a criatura que você se transforma ser uma criatura de nível de desafio mais alto. Então, se você vira uma criatura de nível de desafio acima de 3, você só pode se voltar à sua forma original com uma poção com uma poção, não, com uma restauração maior. Se for uma criatura de nível de desafio até 3, é uma restauração menor. E aí você tem o mais normal são resultados ruins. Então, por exemplo, se você tira de 1 a 6 no D100, você basicamente vira um licantropo de morcego, um Warbet. Se você virar do 7 ao 12, você vira um licantropo de corvo. E assim segue. Então, por exemplo, do 25 ao 30, se você tira um dado, você continua da mesma forma, mas você adquire uma fúria. Então você ganha o stat block de um Berserker, que é uma criatura de nível de desafio 2. Então você tem um bônus para ataque e tudo mais. Só que independente do quão amorfo, quão diferente você fica fisicamente, e aí você pode virar, por exemplo, o Water Weird, que é uma criatura, um elemental de água, basicamente um Ben 10 de bebida mágica. Só que no final você morre, né? Então você pode virar, tem várias criaturas e todas elas têm visual bizarro e o nível de desafio vai aumentando e vai reduzindo as chances de você virar aquilo, né? Então, por exemplo, se você tirar 98 no D100, você vira um Bloodfray Giant. Então você ganha você multiplica. Se você pegar 95, você vira um Stalker invisível, que é uma criatura. Então você fica invisível durante aquele períodozinho, aqueles minutos ali e tal. É poderoso. Acho que é Invisible 9, Stalker é nível de 12. desafio 7, eu acho. 7. Eles diminuíram? No D&D acho que Eu era acho que 9. é. Era um troço Eu assim. confundo ele com o assassino. Tem um outro nome. Tem outra criatura que é invisível. Tem o assassino invisível e o rastreador invisível. São dois. Então, é o rastreador invisível, que é o nível mais desafio mais alto. Você pode virar o raio vivo, que é uma criatura relativamente recente, que é basicamente energia. Então, assim, tem todas essas possibilidades. Só que você morre. Então, é uma coisa que na história os caras estão lá fazendo um volume enorme
que é pra usar em tropa que não sabe o que tá acontecendo. Tipo, não, irmão, toma aqui, ó. Toma aqui e vai pra porrada. E os caras nem sabem, mas eles vão pra porrada e vão morrer. Então é uma coisa meio sem muita autopreservação. E aí existe a bênção de Umberli refinada, que é quando os caras lá, os magos que estão mexendo com esse material, que estão estudando, tem um tempo que não só você não morre no final, como ela é refinada para você ter chance de virar só as formas mais avançadas. Então você já não tem mais risco de virar um guaxebinha lá, um morceguinho, entendeu? Tipo assim, você vai ganhar o poder de regeneração, você vai ficar o equivalente a um troll. É esse nível, assim, você ganha uma regeneração fodida. Então você vai alterando. Então, na versão refinada, você tem uma lista menor, todos são mais poderosos, então as chances de você virar aumentam, cada um deles, todos são mais poderosos, e você, no final, você ainda cai a zero, você ainda apaga, mas você apaga e volta à sua forma original. Então ainda é uma coisa muito poderosa, ainda tem esse efeito colateral, mas você já não tem o risco de morte imediato, como tem das outras, que é, na verdade, o normal é morrer. Na verdade, é a vida, né? O O normal da normal é vida morrer na é vida morrer. também, Tá? isso. Se prepare, porque você chegou aqui agora na vida, você que não sabe ainda como funciona, a vida é o único mal irremediável que une ricos e pobres, o único rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Esse é o único que reúne vivos e ricos e pobres, porque se a gente não fizesse essa ressalva, imposto também. Cara, tá parecendo aquela porção leitosa do Erger que você usou